Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bênção estarmos na presença do Senhor e lembrando, através dos cânticos, que nós temos a vida eterna garantida por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a abrirem a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Nós temos tido o privilégio de expor essa carta, de estudar essa carta, e hoje, então, nós concluiremos já o capítulo 3. Na última vez que estive pregando nesse texto, nós pregamos o texto anterior, e agora nós iremos concluir, pela graça de Deus, o capítulo 3. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 17, nós vamos até o versículo 1 do capítulo 4. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e aprender a Tua palavra. Que seja uma noite edificante para todos nós que aqui viemos e que nós possamos nessa noite ouvir a Tua voz. Ó Pai, fala com Teu povo, que todos nós sejamos edificados, que o Teu Espírito, Senhor, aplique, Senhor, cada verdade da Tua palavra às nossas vidas e que nós possamos sair deste lugar encorajados, fortalecidos espiritualmente, para vivermos para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, na passagem anterior, da última vez que estive expondo, nós falamos, Paulo ele sempre compara a caminhada cristã, ou a nossa vida, como uma grande corrida. E ele já havia falado, a partir do versículo 12, que nós estamos correndo e prosseguindo para o alvo. E ele fala da sua vida, ele diz, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu continuo nessa corrida, continuo nessa caminhada. E o apóstolo Paulo, irmãos, o que o motivava é porque sempre ele vislumbrava a linha de chegada. Não é verdade? Eu já falei desse exemplo, quando você vai para alguma corrida, às vezes você está bem cansado, às vezes você já está exausto, mas quando você visualiza a linha de chegada, parece que aquilo te dá um novo ânimo. Da mesma forma, Paulo ele caminhava com muitos sofrimentos na caminhada cristã, debaixo de perseguição, mas o que fortalecia o apóstolo Paulo, uma das coisas, era saber do seu futuro glorioso com o Senhor. E Paulo, irmãos, ele continua sempre pregando o Evangelho. Não apenas pregando, mas vivendo o Evangelho da cruz. E pregava e dizia a grande importância dessa verdade. Não existe vida cristã, irmãos, sem a cruz, sem o Evangelho da cruz. Foi esse Evangelho que nos salvou. Foi esse Evangelho que conquistou a nossa vida, que mudou a nossa vida. E é este Evangelho que nós precisamos pregar. E nós precisamos amar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo amava o Evangelho. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não se gloriava em si mesmo, mas na cruz de Cristo.
Não existe evangelho sem a cruz. E o nosso próprio Salvador diz, se nós queremos ir até Ele, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Esse é o evangelho da cruz, mas no decorrer da história, da caminhada cristã, da história do povo de Deus, sempre se levantaram pessoas que Paulo chama aqui no texto de inimigos da cruz de Cristo, tentando nos afastar dessa verdade gloriosa do evangelho de nosso Senhor. E hoje, nos nossos dias, muitos pregadores por aí, eles pregam um outro evangelho, que não o evangelho da cruz. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo sabe da importância da igreja permanecer firme no Senhor. O apóstolo Paulo estava preso injustamente por causa da mensagem do evangelho, da cruz de Cristo. Mas ainda assim, essa carta é cheia de gratidão, e ele está o tempo inteiro encorajando os irmãos, a mesmo em meio a tribulações, a permanecerem firmes no Senhor. É a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, então ela é cheia de amor, ela é cheia de ternura, como no texto que nós lemos. E um tema muito relevante, irmãos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, é a firmeza em Cristo. A vontade de Deus, irmãos, é que nós estejamos firmes com o Senhor. É que caminhemos bem na caminhada, nessa grande corrida chamada vida, na caminhada cristã. O Senhor nos trouxe aqui, irmãos, nessa noite, para nos encorajar a permanecermos firmes nele. Sabemos que às vezes nós estamos bem, mas nem sempre é assim. Por vezes vêm as lutas, as dificuldades, às vezes as pressões que tentam nos afastar do Senhor. Mas nesse texto o apóstolo Paulo nos exorta a permanecermos firmes no Senhor. E que essa palavra, irmão, seja tão edificante para nós, que possamos ser fortalecidos nessa noite por essa palavra. E o apóstolo Paulo vai deixar algumas exortações a partir desse tema, que nós escolhemos à luz desse texto, que é firmes no Senhor. E antes de nós passarmos a primeira exortação, eu tenho uma pergunta para fazer aos irmãos. Numa escala de 1 a 10, não responda aqui, né? Qual nota ou qual número seria se você desse, quão você está firme no Senhor? Será que você está perto de Deus? Será que você tem caminhado perto do Senhor, em intimidade com o Senhor? Será que você está firme? Ou será que você não está tão bem assim? A boa notícia do Evangelho da Cruz é que o Deus que restaura, o Deus que renova, Ele está aqui nessa noite. Inclusive, Ele já estava aqui antes que nós chegássemos aqui. E Ele é poderoso para fortalecer a nossa vida nessa noite. Então, a primeira exortação, irmãos, para caminharmos firmes no Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos imitar a Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Observe no versículo 17 do texto que nós lemos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Talvez os irmãos se perguntem, mas o texto não está dizendo que nós temos que imitar a Cristo. O texto está dizendo, Paulo está dizendo que aqueles irmãos precisavam ser seus imitadores. Será que Paulo estava sendo arrogante aqui? Será que ele estava se achando o máximo ou super crente aqui? Evidentemente que não. Quando nós olhamos pela teologia bíblica, nós vamos entender que quando Paulo ele diz para que aqueles irmãos sejam seus imitadores, não é que ele era alguém que deveria ser imitado em si, mas à medida que ele seguia a Cristo, ele está dizendo para os seus leitores, vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês também devem seguir a Cristo, assim como eu estou seguindo a Cristo. E a palavra para imitadores é sumimetes, ou mimetes em outras partes, de onde vem a palavra mímica. Exatamente, a palavra mímica vem do grego, mimetes, que significa o que nós entendemos daquela brincadeirinha, né? De imitar, de fazer a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, então, ele nos exorta a seguir o seu exemplo, mas é porque ele seguia a Cristo. Paulo está nos ensinando, irmãos, um ensinamento precioso, que é, nós precisamos imitar aquilo que pode fortalecer a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos imitar a fé daquelas pessoas que foram fiéis ao Senhor. O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, ele diz, imitai a fé que tiveram.
Quantos homens e mulheres de Deus nós temos na Escritura? Ou quantos homens e mulheres de Deus nós conhecemos na nossa história, na nossa caminhada cristã, e nós precisamos olhar para esses homens, para essas mulheres, e imitar a fé neles no Senhor, porque eles eram verdadeiros discípulos de Cristo. Infelizmente, às vezes, nós queremos imitar outras pessoas. Às vezes, nós queremos imitar, por exemplo, talvez os atores globais, talvez a última moda do momento, talvez o pensamento pecaminoso do nosso tempo. Mas enquanto isso, irmãos, o que nós deveríamos estar fazendo era imitar o Senhor, a olhar para aquelas pessoas que deram um bom testemunho e imitar a fé dessas pessoas. O apóstolo Paulo ele fala isso em vários textos, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E o texto-chave é 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então não era que Paulo em si tivesse que ser imitado, mas era à medida que ele era um homem de Deus, um servo de Deus, que dedicou a sua vida ao Senhor, nós deveríamos fazer a mesma coisa. Imitar o Senhor, olhar para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém, por exemplo, que tinha comunhão com Deus, mesmo que Jesus tivesse uma vida extremamente ocupada, ele não tinha tempo nem para dormir, irmãos, mas ainda assim, ele tirava tempo para estar em oração, e nós precisamos imitá-lo. Ele amava a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e nós precisamos amar também. Ele amava as pessoas, ele amou os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos no final do seu ministério de amigos, e nós precisamos imitá-lo e amar uns aos outros também. Jesus, ele amava aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, prostitutas, leprosos, pessoas que viviam jogadas nos antros mais longínquos das cidades, e Jesus amava essas pessoas, e nós precisamos amá-las também. Jesus, ele, quando estava na cruz, ele olha para aquela multidão ensandecida, que disse anteriormente, crucifica-o, e ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Da mesma forma, nós precisamos aprender sobre o perdão e imitar o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa vida cotidiana também, nós precisamos a cada dia mais olhar para Cristo, olhar para os grandes homens e mulheres de Deus e imitar a fé dessas pessoas. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre o apóstolo Paulo no texto, ele faz o seguinte comentário: seu ensino e seu caráter eram aprovados. Sua vida confirmava a sua doutrina, e sua doutrina norteava a sua vida. Era por isso que o apóstolo Paulo era digno de ser imitado. Aí eu tenho uma pergunta muito difícil de ser respondida, por mim, talvez por você também. Será que você teria essa coragem de chegar com alguém e falar assim, ó, seja meu imitador, porque eu sou o imitador de Cristo? Será que a nossa vida, ela denuncia tanto o Evangelho? Será que nós vivemos e somos tão parecidos com Cristo que nós poderíamos afirmar isso às pessoas? Ó, vocês podem me imitar, porque eu sou o imitador de Cristo? É algo para nós pensarmos. E se nós formos sinceros, talvez a conclusão seja que nós estamos muito longe de sermos imitadores de Cristo e dos grandes homens e das mulheres de Deus para a história. Mas não existe, irmãos, outra forma de permanecermos firmes no Senhor, a não ser se nós imitarmos ao Senhor e os bons exemplos de fé na história. A segunda exortação no texto é que nós precisamos ter cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Versículos 18 e 19 dizem assim:
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, ou seja, na sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo fala, olha, sigam os bons exemplos, mas ele diz também, tenham cuidado com os maus exemplos. Irmãos, quantos pregadores nós assistimos às vezes pela internet e pela televisão, que pregam qualquer coisa, menos o evangelho que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes, às vezes amizades, chegam pessoas que querem nos influenciar e nos levar para longe do Senhor, são muitos. E aqui, irmãos, o problema era gravíssimo, porque o problema estava dentro da igreja. Olha algumas colocações que o apóstolo Paulo traz. Ele diz, em primeiro lugar, sobre os inimigos da cruz de Cristo. São muitos. Não é isso? Ó? Versículo 18. Pois muitos andam entre nós. São muitos, irmãos, o que vivem e pregam outro evangelho que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho do Senhor. São muitos. E o grande perigo para a igreja, Paulo diz que eles andam entre nós. Olha que coisa interessante. Eles não estavam fora da igreja, eles estavam dentro da igreja. E possivelmente Paulo está falando sobre um grupo chamado judaizantes, que eram aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles ainda continuavam afirmando que Jesus salva, mas eles precisavam também da circuncisão para serem salvos. E esse grupo estava dentro da igreja. E Paulo diz, olha, eles andam entre nós, a ideia de que eles tentam sorrateiramente afastar a própria igreja da fé. Irmãos, você sabia que dentro da igreja pode ter vários inimigos da cruz de Cristo? São aquelas pessoas que elas não amam ao Senhor. São aquelas pessoas que elas não buscam a Deus. São aquelas pessoas que elas até frequentam a igreja, mas elas não têm compromisso com Deus. Elas vivem uma vida completamente carnal, mundana. Lembremos-nos, irmãos, que nosso Senhor Jesus disse que na igreja, dentro da grande seara, tem o trigo, mas também tem o joio. E essas pessoas, irmãos, elas afastam os outros da fé. Há muita gente que estão dentro da igreja, mas elas lutam contra a igreja. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas não apoiam a liderança da igreja. Eles não oram, eles não contribuem, eles não servem a Cristo. E se você não é um amigo da cruz de Cristo, certamente você estará sendo um inimigo da cruz de Cristo. Quando nós deixamos de viver a sã doutrina, irmãos, mesmo dentro da igreja, nós passamos a ser inimigos da cruz de Cristo. E o que Paulo diz mais sobre eles? O destino deles é a perdição. E Paulo está apontando aqui, sim, para a punição eterna. Paulo diz que o Deus deles é o ventre. É claro que há vários significados possíveis aqui. Alguns falam sobre a glutonaria, outros sobre a observância de alguma lei cerimonial. Mas a maioria dos estudiosos diz que essa afirmação, que o Deus deles é o ventre, é porque eles só se portavam com eles mesmos. Eles não amavam seus irmãos, eles não se preocupavam com o bem-estar do outro, eles só ligavam para aquela sua doutrina que não era bíblica, que não era cristocêntrica, só se preocupavam com eles mesmos. Os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, são aqueles que, se eles pudessem, eles querem a sua própria igreja do jeito deles. Aquelas pessoas falam assim, ó, tem que ser a minha música, ó, tem que ser aquele pregador. Quem que vai pregar hoje? Aí o pastor Lindomar, então eu vou. O pastor Cristiano, hoje não vai dar para mim. E às vezes, irmãos, nós não compreendemos que às vezes nós só estamos pensando no nosso próprio conforto e bem-estar. Mas o evangelho da cruz, irmãos, ele não é um evangelho tão confortável assim.
Porque o evangelho da cruz, ele sempre vai exigir abnegação, ele sempre vai exigir serviço, e nós nunca poderemos pensar em nós mesmos. Precisamos pensar uns nos outros. E diz mais que a glória deles, Paulo diz, está na sua infâmia, está na sua vergonha, ou seja, eles estavam vivendo de uma maneira distante do evangelho, mas eles ainda se orgulhavam disso. Eles não tinham o pesar de estar vivendo outro evangelho e eram orgulhosos, prepotentes por isso. Aquelas pessoas como os fariseus, lembra quando Jesus cura aquele cego? E eles chegam, os fariseus com aquele cego e falam assim, o que aconteceu? Quem que curou você? Aí ele fala assim, vocês não sabem? Vocês são doutores da lei, como que eu vou saber? Se vocês não sabem, pior eu. E aí o que eles falam? Quem é você para nos chamar a atenção? Quem é você, todo nascido em pecado? Você quer ensinar a nós? Essas são as pessoas que Paulo fala que eles se orgulham disso. Eles não vivem o evangelho, mas eles se orgulham, são prepotentes ainda assim. E eles só se preocupam com as coisas terrenas, diz o apóstolo Paulo. Mas se nós abrirmos em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo vai listar as coisas terrenas. Olha o que Paulo quer dizer com coisas terrenas. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Isso são coisas terrenas. E nós não podemos, irmãos, viver dessa forma. Nós não podemos viver praticando essas coisas. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. Senão estaremos sendo, irmãos, inimigos do Senhor. Inimigos da cruz de Cristo. Lembra de Pedro, quando Jesus fala, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. E Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor. Aí Jesus fala, arreda Satanás. Não fala isso para ele. Ele estava sendo ali o inimigo da cruz de Cristo, porque ele estava indo contra o evangelho, contra a vontade de Deus, que passava pela morte e ressurreição do nosso Salvador. Então nós aprendemos, irmãos, imitar a Cristo e os bons exemplos, mas nós precisamos ter cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. E nós devemos ter cuidado também para não sermos esses inimigos da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos, para sermos firmes no Senhor, nós precisamos viver com esperança. Nosso grande problema, irmãos, que parece que a gente vive como se tudo se resumisse a este mundo e a essa terra. A igreja, ela tem pensado pouco demais no céu. A igreja, ela tem pensado pouco demais na vida eterna. E às vezes, por causa disso, nós corremos desesperadamente para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ter bens materiais, para acumular riquezas, para fazer aquele pé de meia. Afinal de contas, a situação está tão difícil, então nós corremos, nós labutamos por coisas, irmãos, que perecem, que não têm valor eterno, enquanto nós deveríamos estar buscando as coisas lá do alto, como a Bíblia nos ensina, pensar nas coisas lá do alto. E Paulo fala, para que eles estivessem firmes no Senhor, eles precisavam viver com esperança. Olha o que Paulo diz nos versículos 20 e 21 do texto que nós lemos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que verdade gloriosa. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. A cidade de Filipos era uma cidade belíssima naqueles dias, considerada por alguns até como a cidade de Roma em miniatura. A cidade de Filipos era uma colônia de Roma, mas a igreja, irmãos de Filipos, era uma colônia do céu.
E Paulo lembra isso àqueles irmãos, que a nossa pátria não é esta, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui apenas de passagem, somos peregrinos, nós estamos vivendo aqui temporariamente, porque quando nós morrermos, estaremos com o Senhor. Onde, irmãos? No céu, onde Cristo está. E de onde Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Paulo diz, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde? Do céu, irmãos. Irmãos, nós precisamos sempre viver nessa grande expectativa, porque Jesus, irmãos, Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar agora, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar antes que eu e você morramos. Por isso nós precisamos almejar, irmãos, estar com o Senhor, porque é lá que está a nossa pátria. Irmãos, todas as coisas ruins dessa terra, elas vão passar. A dor vai passar, o sofrimento vai passar, porque o Senhor nos garante uma pátria celestial. E diz a palavra, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O texto está falando claramente, irmãos, da nossa glorificação. Está dizendo que esse corpo frágil, vê essa virose que veio esses dias sobre a nossa região, derruba todo mundo. Nosso corpo ele é frágil. Mas, um dia, esse corpo, a ideia de um corpo de humilhação, é esse corpo frágil que nós temos hoje. Esse corpo, irmão, será transformado, será glorificado e seremos semelhantes ao corpo da sua glória, da glória de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Porque todos aqueles que ressuscitaram, eles voltaram a morrer, não é verdade? Mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorificado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor. E ele diz, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Cristo reina. Ele venceu todas as coisas e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E ele nunca jamais deixou de cumprir uma sequer das suas promessas. E uma delas, das mais gloriosas, é de que ele voltará. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Você já pensou como vai ser no novo céu e na nova terra? Você já pensou nisso? Como que vai ser lá? Pastor, sinceramente, a minha cabeça está tão ligada nessa terra que eu nunca nem sequer pensei, eu parei para pensar como vai ser o céu. A palavra de Deus nos dá uma ideia. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7. Vamos abrir esse texto, os irmãos que puderem, vamos abrir nesse texto, Apocalipse 22. Capítulo 21, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí diz: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, irmãos, nós estaremos para sempre, eternamente, na presença do Senhor.
na presença de Deus. E diz mais, a nós que sofremos tanto, as agruras, as dificuldades, os sofrimentos dessa vida, e a você que talvez esteja chorando tanto pelas suas lutas e problemas. Versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. É nesse local que nós vamos morar para sempre com o Senhor. E diz Apocalipse que nós haveremos de contemplar a sua face. Um dos grandes sonhos e desejos da minha vida é um dia estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Ele permitir, irmãos, eu gostaria de abraçá-lo e conhecê-lo plenamente no novo céu e na nova terra. Irmãos, esse deve ser o nosso maior desejo, a nossa maior motivação para seguir em frente, para nos apegarmos ao Senhor cada dia mais, porque a promessa, a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela nos garante a vida eterna e que estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. E aí Paulo conclui, no capítulo 4, no versículo 1 do texto que nós lemos. É interessante que, por vezes, o apóstolo Paulo ele facilita a vida do pregador, porque ele já traz a conclusão do texto. E é exatamente o que ele faz no capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, quando ele diz, portanto, olha a conjunção conclusiva aqui, portanto, meus irmãos, percebam a forma carinhosa como o apóstolo Paulo trata com a igreja. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, leiamos essa frase, firmes no Senhor. Paulo me deu o tema da mensagem, né? Firmes no Senhor, e nos dá a conclusão dela também. Portanto, irmãos, sabedores de que nós precisamos imitar a Cristo e os bons exemplos, que nós precisamos ter cuidado com os inimigos da cruz de Cristo e caminhar na perspectiva de que a nossa pátria está no céu. Paulo diz, portanto, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer a mim e a você, permaneça firme. Não volte atrás, não desanime, não se afaste de Deus, não se afaste das coisas de Deus, nem da sua obra. Permaneça, irmãos. Vale a pena ir até o final com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria também de usar uma outra conclusão que o apóstolo Paulo nos dá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não sei se dá para postar ali rapidamente, 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo também diz assim, outra conjunção conclusiva. Portanto, meus amados irmãos, vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que vivamos isso, irmãos, sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E vivamos para a glória do seu nome. Diante disso, irmãos, algumas aplicações que já foram até dadas, mas eu gostaria de reforçar. A primeira delas, olhe para Cristo. Não procure viver segundo as suas próprias concepções pessoais, ou segundo esse mundo, mas olhe para Cristo. Veja o seu exemplo, veja como Ele viveu, e tenha, em segundo lugar, como objetivo de vida seguir a Cristo.
Que seja o nosso maior objetivo, que seja a nossa maior meta, seguir ao Senhor em todo o tempo, todos os dias, onde quer que nós estejamos. Terceiro, siga o exemplo daqueles que seguem a Cristo, ou daqueles que já seguiram a Cristo, porque a fé que eles tiveram precisam também ser a nossa fé no Senhor. Em quarto lugar, vamos olhar para frente, para as coisas que estão diante de nós e trabalhar na obra do Senhor. E lembremos sempre, irmãos, a nossa pátria está nos céus. Há um novo céu e uma nova terra esperando por nós. Assim sendo, entreguemos-nos completamente nas mãos do Senhor e permaneçamos firmes, vivendo para a glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar, em seguida estaremos louvando ao Senhor. Posteriormente estarei impetrando a bênção. Mas coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez haja pessoas aqui que precisam estar mais firmes no Senhor, que estão talvez um pouco afastados de Deus. O Deus, irmãos, que fortalece espiritualmente, está presente aqui, está presente entre nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos e agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Senhor, tão encorajadora para as nossas vidas. Nós que por vezes, Senhor, nos vemos fracos na fé, longe do Senhor, sem vontade de buscar ao Senhor em oração, sem vontade de ler a Tua palavra, sem vontade às vezes de vir para a igreja e viver a comunhão da família de Deus. Nós queremos nessa noite que o Senhor mesmo venha sobre nós e fortaleça a nossa fé, para que possamos, ó Pai, continuar firmes com o Senhor. Queremos buscar no Senhor uma vida cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Não queremos ser crentes relapsos, Senhor, mas queremos ser crentes alegres, animados, apaixonados, vibrantes com o Senhor e com a Sua obra, Pai. Pessoas que querem pregar o Evangelho da cruz, pessoas que querem ser amigas, Senhor, do Evangelho, da cruz de Cristo, e viver para a glória do Teu nome, Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, e que haja edificação, renovo, transformação, tudo, Senhor, para que possamos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que possamos viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Que a nossa esperança seja fortalecida nessa noite. A esperança da vida eterna, do novo céu e da nova terra, onde nós passaremos a eternidade na Tua presença. Tudo, Senhor, por causa de Cristo, da cruz de Cristo, Senhor. Por isso, fortalece-nos. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, vamos louvar ao Senhor nessa noite.
assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A igreja se coloca de pé, por favor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes de relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos os irmãos aqui presentes, e com todo o povo de Deus, onde quer que esteja, agora e para todo sempre.